alegria, uma honra ter cada um de vocês aqui conosco nesta noite. Que Deus lhes abençoe. E como nós falamos, a IBN não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. Então sinta-se à vontade e bem-vindo para pertencer a essa família da fé. Olha o que diz o texto de Apocalipse 3, a partir do verso 14 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem está aplaudindo o Senhor por uma porção dessa? A partir de um texto tão lindo, tão precioso como esse, qualquer coisa que eu falar é pouco, porque ela já está falando por si mesma. Qualquer coisa que eu mensurar aqui, o texto que acabamos de ler, ela dá clareza e embasamento para que isso traga clareza ao nosso coração nesta noite. O livro de Apocalipse, como nós sabemos, foi escrito por João, que estava na ilha de Patmos, e ele recebe uma revelação. Por isso Apocalipse significa revelação. E aqui o próprio Jesus aparece para ele e começa então a revelar coisas para que João viesse a escrever para as igrejas. E Jesus manda algumas cartas às igrejas. Agora presta atenção, eu tenho para mim que essa carta para Laodiceia, ela tem muito a ver com cada um de nós hoje aqui. Ela tem muito a ver com o que estamos vivendo nos dias atuais. Por exemplo, Paulo diz: nos últimos dias
viriam tempos difíceis. Agora olha para mim e pense comigo. Eu te pergunto, será que nós realmente estamos em dias difíceis? Escute, a medicina melhorou, o homem vivia 50, 60 anos, hoje o homem vive de 60 a 80 anos. Estou acabando de vir, inclusive no dia de hoje, passamos lá em família, para comemorar. Ontem o meu sogro completou 75 anos, é bem provável que ele está lá nos assistindo. Deus abençoe meu sogro. Ele falou para mim hoje lá, ó, aqui é o cantinho, onde eu, com a sua sogra, com a dona Lídia, sentamos para ficar acompanhando o culto. Olha que bênção. Então, será que realmente está difícil? As pessoas viajavam nesse contexto de cavalos para ir aos lugares, a pé, ou nunca saíam da onde nasceram. Mas hoje a gente pode pegar um avião e a gente consegue viajar para qualquer lugar do mundo inteiro. Está mais difícil. As pessoas escreviam cartas, e alguém, por exemplo, morria, e você ficava sabendo só um mês depois. E hoje, em segundos, de forma instantânea, a pessoa pode falecer lá numa outra nação, e em segundos você está sabendo. Ou seja, porque Paulo então estava dizendo que nos últimos dias haveriam tempos difíceis. Eu te respondo, simples, é porque seria pela escassez de recursos que estaria difícil? Não, pelo excesso de recurso que as coisas estariam difíceis. Sabe, queridos, Jesus manda esta carta para esta igreja, que não é diferente dos dias de hoje. E ele diz o seguinte: você não é nem frio e nem quente, você é morno. E muitas vezes nós pensamos que o frio tem a ver com crente frio. Crente frio normalmente nós mensuramos como aquele que não levanta a mão, não dá aleluia, não dá glória a Deus, entra e sai de um culto do mesmo jeito. E o crente quente é aquele que dá glória a Deus. Tem crente quente aí? Só que, pasmem, mas Jesus não estava falando sobre isso aqui. Não era esse exemplo que Jesus estava dando. Qual era o exemplo, pastor? É porque na cidade de Laodiceia, ela recebia águas frias de uma região, e ela recebia águas quentes de outra região. Então quando chegava em Laodiceia, ela ficava como? Morna. Então Jesus não estava falando que o frio é ruim, ou que o quente é ruim. Presta atenção e entenda isso. O que Jesus estava falando é que não ser intenso é ruim. E é por isso que hoje o tema da noite é exatamente esse: uma vida com intensidade. Diga assim: eu preciso ter uma vida com intensidade. O que Jesus espera de mim e de você nessa noite é que nós venhamos decidir de uma forma definitiva ter uma vida de intensidade na presença dEle, ter uma vida de uma maior entrega, uma vida onde o nosso coração pulsa por Ele e pelas coisas que glorificam o nome dEle. Jesus estava dizendo: eu preferiria que você fosse frio ou que você fosse quente, mas você é morno. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é: eu não suporto quem não é intenso, quem não é inteiro, quem não é completo e de todo o coração naquilo que está fazendo para mim. Jesus estava dizendo: se eu te chamei para ser um frio que mata a sede das pessoas, então seja completamente frio.
Mas se eu te chamei para ser quente e aquece a vida das pessoas, então seja completamente quente. Escute, mas Jesus está dizendo com essas palavras: mas não fique no meio do caminho. Em outras palavras, saia de cima do muro. Essa carta aqui, talvez é a que mais fala conosco hoje. Isso aqui era uma igreja, um povo que não tinha intensidade. Presta atenção no texto, projeta para mim, minha filha, 2 Crônicas 25, verso 1 e 2. 2 Crônicas, capítulo 25, verso 1 e 2. Vai falar de Amazias, rei de Judá. Olha isso aqui. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Olha lá, a mãe deles se chamava Jeodá, e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração intenso. Ele fez o que era reto, mas sem intensidade. Entenda, ele fez o que o Senhor aprovava, ou ele estava fazendo o que o Senhor aprovava, com integridade. Então ele estava fazendo o que agradava o Senhor, sim ou não? Uma pessoa íntegra faz aquilo que agrada a Deus, sim ou não? Mas não de todo o coração. Ei, igreja, será que isso descreve a gente? Por exemplo, você está em adultério? Não, pastor, imagina. Você rouba lá na sua empresa? Não, pastor, jamais, eu sou crente. Pastor, eu faço aquilo que aprova o Senhor. Ok, muito bom. Mas a pergunta de Jesus aqui é: você faz de todo o coração? Ou seja, você é intenso naquilo que você está fazendo diante do Senhor? A intensidade na sua entrega, ou você entrega só os restos para Deus? É sobre isso que Jesus está falando conosco. Em Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o... Olha aí, vocês me procurarão, mas só me acharão quando me procurarem. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Isso é quando tudo em mim deseja o Senhor, de todo o coração, tudo em mim anseia o Senhor. Aí sim, Jesus está dizendo, aí sim, vocês me desejando dessa forma, me procurando de todo o coração, vocês viverão coisas extraordinárias na terra. Mas a pergunta que não quer calar hoje aqui é: por que Laodiceia, essa igreja, esse povo, estava morta? Porque eu e você talvez podemos estar mortos. Eu vou dizer, primeiro, porque a religiosidade nos leva à mornidão. A religiosidade nos leva à mornidão. Olha para o vizinho que está do seu lado e diga assim: é difícil, mas nós precisamos digerir essa palavra. A religiosidade, ela vai nos levar para o caminho da mornidão, a qual Jesus disse: os mornos eu os vomitarei. Um coração religioso nos leva à mornidão. Apocalipse 3:17, Jesus vai dizer: estou rico. Ó o que essa igreja está dizendo. Isso aqui é a direção da igreja. Ela está dizendo isso: estou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Queridos, olha qual era a visão dessa igreja, daquele povo. Eu estou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Entenda uma coisa comigo. O que é de fato religiosidade? Eu vou dizer para você: religiosidade é você achar que pelo teu esforço você conquista algo em Deus.
Religiosidade é você achar que há mérito em você por estar aonde você está. É por isso que esta igreja está dizendo: estou rico, bem de vida e não preciso de nada. Outras versões vai dizer: eu adquiri. Queridos, entenda, a palavra do religioso é adquirir, comprei, não preciso de nada. Em outras palavras, ela se expressa também de uma outra forma: paguei o preço. Quem já ouviu isso aí? Para alguns cantem, paguei o preço. Olhe para mim, você realmente acha que está pagando o preço? Escute, porque esse coração de religioso nos leva à monidão. Simples, porque essa igreja, esse povo, primeiro, ela tinha dificuldade de enxergar pecado em si mesmo. Segundo, ela se vangloriava de andar em santidade. Eu estou bem, eu sou top, eu sou um crentão de primeira. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. E isso é desafiador, porque aí quando você se acha tudo isso, você começa a julgar o outro, você começa a desprezar os outros, você começa a achar melhor do que os outros. E aí você diz assim: pois é, você viu fulano? Caiu de novo, né? Ah, mas ainda bem que eu estava na igreja, eu estava na vigília sexta-feira, diga de passagem, viu? Acha que é melhor do que o outro, por estar onde está. Começa a achar melhor do que todo mundo. Não preciso de nada, não preciso de ninguém, eu tenho tudo que preciso. Mas por quê? Porque eu sou suficiente. Agora, sabe qual é o problema desta mentalidade? É que ela também é carregada de pensar: eu também não preciso de Cristo. Eu sou suficiente, eu faço isso, eu faço aquilo. Pastor, me dá um contexto bíblico, eu dou um que é top para você. Qual, pastor? A Bíblia fala de um tal de jovem, é ele, o religioso. Ele chega diante de Jesus e fala assim: o que precisa para o que, igreja? Herdar o reino dos céus, para ser um crente mais top ainda. Porque ele fala: não, mas isso eu já fiz, eu sigo as leis, os mandamentos, eu honro os pais, eu faço tudo isso, ó, eu sou um crentão de primeira. Aí Jesus fala assim para ele: tudo bem, então você quer realmente deixar de ser morno? Então faz o seguinte: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Cadê o jovem rico? Sumiu. É o religioso. É o religioso. Ele chegou para Jesus dizendo assim: ó, eu sou melhor, inclusive, em outras palavras, que esses tais que você escolheu para ser seus discípulos. Eu só quero saber o que, se ainda falta alguma coisa para me herdar a vida eterna. Porque eu já sou bom, eu já sou suficiente. Sabe, queridos, nós temos aqui uma igreja que está à porta, e Jesus está batendo nela. Jesus está à porta desta igreja, e ela está batendo nela. Jesus está à porta desta igreja, e Ele está batendo nela. Aí eu te faço uma pergunta: se Ele está à porta e bate, Ele está aonde? Olhe para mim. Se Jesus está à porta e está batendo, aonde Ele está? Para o lado de fora. Amados, nós vemos aqui uma igreja com um Cristo para o lado de fora. Então, se Jesus está para fora, o que eles estão adorando lá dentro? Se Jesus está para o lado de fora da igreja, o que é que eles estão adorando lá dentro? Eu vou te dizer com pesar no coração: eles mesmos. Ou seja, eles estão se adorando, eles estão se cultuando. Porque como acontece um culto que Jesus está para o lado de fora? E agora eu vou te dar uma chave poderosa dentro disso. Entenda: quando a gente começa a olhar para a nossa forma de cultuar e adorar a Deus, muitas vezes é com Cristo para o lado de fora. Por exemplo, eu pergunto:
Por que você veio ao culto? Se eu parasse você lá na porta e perguntasse: por que você veio ao culto? Alguns vão dizer assim: não, porque eu estou precisando de cura. Outros talvez diriam assim: porque eu estou precisando de uma transformação. Outros talvez diriam assim: porque eu estou precisando que Deus resolva isso na minha vida. Ou seja, então você não está aqui por causa de Jesus. Você não veio cultuar a Ele, você veio se cultuar. Você veio aqui pagar alguma coisa para ver se Ele faz alguma coisa para resolver o problema do seu Deus, você. No fim, a religiosidade é isso: eu adorando a mim mesmo. Deus só é um meio de alcançar aquilo que eu quero. Sabe, queridos, talvez a gente é que está no trono e Jesus está do lado de fora da nossa vida. Aí Jesus acaba sendo apenas um amuleto. Quem conhece aquela história aí daqueles, né, que às vezes tem o pé de cabra, o trevo de 7 folhas, que mais? Hã? Olho grego? Olho grego, o que mais? O que mais? O que é o negócio? Figuinha, é? Mas às vezes nós estamos fazendo com Jesus a mesma coisa. Às vezes nós estamos criticando os outros, mas nós estamos sendo apenas também religiosos, porque estamos tendo Jesus apenas como um amuleto, que não muda nada dos outros. Só que isso é evidenciado diante de Jesus de que forma? Mornidão. Quando você olha para alguém morno, ele faz o que agrada o Senhor, sim, mas não faz de todo o coração. E isso é fruto de um coração envolvido pela religiosidade, envolvido pelo mérito. Então a minha pergunta hoje é: o que fazer para mudar essa realidade? O que fazer para sair deste estado de mornidão? O que fazer para voltar a ser intenso? Deixa eu perguntar: há alguém aqui que quer voltar a ser intenso, ou quer passar a ser intenso diante de Jesus nessa noite? Jesus responde isso para essa igreja, para esse povo. Primeira coisa que ele responde é: reconheça quem vocês são. Ou seja, reconheça quem vocês são, o estado que vocês estão. No verso 17, Jesus vai dizer: você não reconhece, porém, que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Jesus está dizendo para a igreja: você não reconhece isso. Queridos, quem somos nós se retirarmos do Senhor? Simples, está aqui nesse versículo. Vou dizer para você: miserável, infeliz, pobre, cego e nu. Amado, você pode ter acordado e estar aqui conosco hoje e nem crer em Deus. Mas eu tenho uma informação para você: você só acordou, você só se levantou hoje de pé, e você só está aqui hoje porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a mim e sobre a sua vida. Você só está de pé e respirando porque as misericórdias do Senhor te renovaram, e por isso há mais uma chance para nós se dobrarmos diante dele, há mais uma chance para nós entregarmos o coração completamente, inteiramente a ele. É isso que Jesus está fazendo aqui com essa igreja conosco, nos chamando a reconhecer. Deixa eu te dizer, quem é você? Quem é você? Pobre, cego, nu, miserável e infeliz. Esse é quem sou eu e você. Sabe, quando a gente olha em Mateus, nas bem-aventuranças, ali no capítulo 5, a partir do capítulo 5, qual é a primeira bem-aventurança que Jesus menciona? Eu vou dizer para você: bem-aventurado os pobres de espírito.
Agora, você sabe qual é o significado da palavra pobre de espírito? No original, no grego, pobre é pitocos, que é uma figura de um mendigo no chão clamando por misericórdia. Aí Jesus dá abertura nas bem-aventuranças dizendo assim: felizes são os pitocos. Ou seja, felizes são os miseráveis, mas não fazendo menção de uma forma infeliz. É porque felizes são aqueles que conseguiram reconhecer a sua miséria. Aí ele termina direcionando isso ao meu e ao seu coração. Logo, tudo começa com a gente reconhecendo a nossa condição. Ei, qual é a sua condição? Nós não compramos nada, nós não adquirimos nada com o nosso esforço. Não dá para fazer nada, queridos. Não dá para fazer nada, porque a nossa descrição nas Escrituras: nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. Queridos, deixa eu fazer a pergunta para você: morto compra alguma coisa? Morto paga alguma coisa? Eu não estou pagando o preço, não. Morto paga alguma coisa? Por exemplo, pega um boleto, vai num velório e deixa lá para o morto. Você já sabe o que vai acontecer, né? Daqui a alguns dias, uma ligaçãozinha de um povo chamado Serasa está batendo na sua porta. Morto paga alguma coisa, queridos? Morto não paga nada, não compra nada, não tem nada. Nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós estamos pobres, cego, nu, infeliz. Essa é a nossa condição. Aí em Mateus 18, 23, Jesus conta a parábola de um homem que chega diante do rei com uma dívida. E sabe qual era a dívida dele? Diga comigo: 10 mil talentos. Tá, pastor, tudo bem, mas o que é 10 mil talentos? Nos dias atuais, 60 milhões de dias de trabalho. Era isso que o cara devia para o rei. Fazendo uma matemática básica, trazendo isso em reais, seria hoje 3 bilhões de reais. Essa era a dívida dele para o rei. Aí eu te pergunto: como que esse cara fez uma dívida desse tamanho? Ele devia ter um cartão do Sicredi, não tinha não? Esqueceu de pagar algum boleto lá. Queridos, o que Jesus está falando aqui? Simples: que a nossa dívida diante do Rei da Glória é impagável. É impagável. Todos nós que estamos aqui, entenda, sem Cristo nós estamos condenados. Sem Jesus nós estamos condenados. Amados, a mulher mais piedosa, a mulher mais piedosa desta igreja, aos olhos de Deus, é mais pecadora, tanto quanto a mulher mais promíscua desta cidade. Vai, por quê, pastor? Porque quebrar um mandamento, ou quebrar 10, quebrar 100, ou quebrar 1000, tudo é condenação, e está longe de Deus. Talvez alguém aqui cresceu em uma família totalmente imoral, que os seus pais te deram muita educação, e os seus pais te ensinaram muita ética, e por isso você acha inclusive superior a ele. Mas o tanto de leis que você já quebrou, que você vai chegar diante do justo juiz daquele dia. E sabe o que vai resumir tudo? Como realmente você caminhou diante da presença do Senhor. Porque não muda nada aquilo que eles fizeram de uma forma muito intensa, ou se você apenas quebrou 1, 2 ou 3 leis. Não muda nada. O problema é que nós temos uma ideia errada. É como se tivesse, você vai ter que parar e pensar comigo isso aqui, ó. Presta atenção. É como se tivesse uma árvore, e essa árvore ela fosse neutra. Tem como uma árvore ser neutra? Mas de repente essa árvore, ela, não, eu sou laranja, porque nasceu uma laranja, eu sou laranja.
Sou uma laranjeira. Se nasceu uma laranja, eu sou uma laranjeira. Ok? Estão comigo aqui? Estão comigo aqui? Primeira árvore, ela é neutra, sim ou não? Ela pode tomar decisão por si só, sim ou não? Mas ela está com dúvida, será que eu sou? Eu sou laranjeira ou macieira? É maçã ou é laranja? Não, deu laranja, então é laranjeira. Então eu sou laranjeira. Não tem como ela fazer isso. Então olhe para mim, eu vou aprofundar isso. Então por que você acha que quando o cara adultera, ele é um adúltero? Por que você acha que quando a pessoa mata, ele é um assassino? Ei, nós só podemos matar porque já há em nós a semente deste pecado. Pastor, o que você quer dizer? Simples, simples. Você só é capaz de cometer um adultério porque você já é um adúltero. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então a diferença para os outros, entenda isso aqui, ó. Essa diferença de um para o outro. A diferença de um para o outro é que apenas um manifestou o ato do adultério e o outro não. Pastor, não entendi ainda. Pega essa máxima aqui. Escute bem. Jesus vai julgar você de acordo com a árvore que você é, não somente com o fruto que você deu. Jesus vai julgar você pela árvore que você é, com um todo, não só pelo fruto que você deu. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, queridos, não é simplesmente parar de fazer o errado, é morrer e nascer de novo. Não era só falar, vamos tirar todos os frutos, que a laranjeira não é mais laranjeira, não é laranjeira, continua sendo laranjeira. Não tem como. Ah não, tira os frutos, ela vai deixar de ser laranjeira? Não, na próxima estação ela vai dar o quê? Laranja. Por isso nós vamos ter que cortar pela raiz esta árvore toda que não está dando frutos bons. Entenda isso. É mudança de vida que eu e você, nós, com os nossos esforços, não temos como fazer. Então diante de Jesus nós temos que reconhecer o quê? Nós somos pobre, cego e nu. Nós não conseguimos nada pelos nossos esforços e nem pelos nossos méritos ou deméritos. Agora, sabe o que me intriga nesse texto? E que me deixa com o coração assim, aleluiado? É que depois de Jesus dizer que nós somos pobres, cego, nu, infeliz e miserável, ele diz assim: mas eu estou à porta e bato. Como dizendo assim: eu quero entrar nesta casa. Eu quero entrar na casa deste miserável, cego, pobre, nu e infeliz. Eu estou desejoso para entrar nesta casa e ceiar com ele e ele comigo. Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato, deixa eu entrar. Aí você diz: mas Jesus, o que você quer comigo, se eu sou tudo isso aí? Aí Jesus vai dizer: porque eu sei, eu sei no que eu posso transformar você. Escute, o texto diz que Jesus disse: e cearei com ele e ele comigo. O que Jesus está dizendo com isso? Eu vou entrar, eu vou entrar e primeiro eu vou começar na sua mesa. Não entendi, pastor? Jesus está dizendo assim, ei, prepara para mim a sua mesa primeiro. Aí você diz: mas eu tenho miséria para pôr a mesa. Jesus está falando: põe a mesa. Aí você fala: mas Jesus, eu tenho pecado para colocar a mesa. Jesus está dizendo: então põe a mesa. Aí você fala: mas Jesus, eu tenho feridas,
e já feri muitos para colocar a mesa. Jesus está dizendo: coloque na mesa. Ei, o que você tiver, Jesus está dizendo hoje, coloque na mesa, porque depois que você colocar a sua mesa, eu vou colocar a minha mesa, e eu vou ceiar com você e você comigo. Ei, igreja, depois dele nos jogar na lona, depois de Jesus nos jogar no chão, parece que ele está dizendo: eu não quero ver vocês nem pintar de ouro. Parece que Jesus está dizendo: vocês são pobres, nus, cegos, miseráveis. Vocês estão achando que vocês são alguma coisa. Vocês estão achando que vocês merecem alguma coisa. E é por isso que, pelo que vocês fazem, vocês acham que é por isso que vocês têm alguma coisa. Jesus deixa bem claro quem nós somos. A gente fala assim: meu Deus, e agora? Agora lascou. Não tem mais jeito para nós. Aí Jesus vem e dá essa direção: mas eis que estou à porta e estou batendo, deixa eu entrar, abra ela. Você vai ver um Deus pulando no seu pescoço desprezível. Você vai ver um pai que fica no caminho esperando um filho fedido, maltrapilho. Você vai ver Jesus dizendo: venha, venha, porque eu tenho vestes novas para te dar. Se o primeiro desafio para vencer essa monidão é reconhecer, o segundo para vencer a monidão é receber. É o que, igreja? Jesus diz assim, ó: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Quem se sente amado por Jesus aqui? Queridos, quando eu olho para esse texto, eu pergunto: Deus, como é que você pode nos amar? Como é que o Senhor pode me amar? Olhando para nós, que somos tão falhos, como é que o Senhor pode nos amar? E a resposta de Jesus para isso sempre vai ser: essa é a loucura do Evangelho. Ele simplesmente nos ama, Ele nos quer, Ele nos deseja, Ele quer tocar em nós, Ele quer casar com você, Ele quer adotar você como filho, como filha. Essa é a loucura do Evangelho que o mundo não entende. É por isso que muitos dizem assim: ah, o cara foi lá, fez isso, fez um monte de coisa, estava lá preso, que fez isso, aquilo, outro, agora saiu, está falando que é crente. Não, bom é eu, porque eu nunca fiz mal para ninguém. Olha a fala do religioso. Quem está entendendo, hein? Jesus começa te jogando na lona, mas no próximo segundo Ele te leva ao céu. O ladrão da cruz estava na lona, pregado na cruz. José Augusto, pensa comigo. Sabe por que que no próximo segundo ele está no céu? Porque ele reconhece e agora ele está pronto para receber. Ele reconhece. E o outro ladrão da cruz? Ah, mas se ele é esse cara aí, se ele é tão bom assim, ele é o rei dos judeus, por que que ele não desce daí e não faz a mesma coisa comigo e com você? Posso dizer uma coisa para você, igreja, sim ou não? Posso continuar? Nós não estamos batendo na porta de Deus para deixar Ele entrar. Não somos nós que estamos batendo na porta de Deus. Pastor, não entendi. Eu vou dizer para você: não, Senhor, eu prometo ser um dizimista fiel. Por favor, eu prometo que eu faço jejum. Por favor, eu prometo que eu vou na igreja todo domingo. Ei, não foi você que foi bater na porta de Deus, foi Deus que encarnou e veio bater na nossa porta. Não foi eu que achei Deus, foi Deus que me achou e achou você. Não fui eu que aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou. Não entendo, nós fazemos essa menção no final de todo culto, como bom batista, né? Ou quem quer receber, ou quem quer aceitar Jesus. Mas na verdade é Jesus que está nos aceitando. É Ele que está batendo na sua porta. Queridos,
O Evangelho não é a porta de entrada para Deus. O Evangelho é a porta de entrada, o caminho e o alvo final. Não tem outro. O Evangelho não é assunto para novo convertido. O Evangelho é para absolutamente tudo que a gente for fazer na vida, sendo novo ou velho na fé. O Evangelho é para ser lembrado todos os dias. Jesus disse: façam isso em memória de... Esse texto a gente usa para quê? Para falar da ceia. Mas muitos interpretam para todas as refeições. Ou seja, vai tomar café, lembra de quem? Dele, do corpo e do sangue. Por quê, pastor? Porque eu era pobre, cego, nu e infeliz. Mas ele veio à minha porta e começou a bater, e eu abri a porta e ele entrou e ele mudou completamente a minha vida. Sabe, queridos, o Evangelho teria que ser o nosso primeiro pensamento. Se eu não me engano, tem uma canção que fala isso. O Evangelho precisa ser o nosso primeiro pensamento pela manhã. Não olhar as redes sociais e ver o que postaram, porque a partir dele é que a gente consegue fazer tudo que a gente precisa fazer. Presta atenção. Um dia Jesus entra na casa, em uma casa. Olha aí, ó Jesus na casa de novo aí, ó. Quem está recebendo as bênçãos daquilo que Jesus está fazendo na quinta-feira, e na quinta-feira da campanha Jesus nas casas, e está sendo bênção, amém ou não amém? Está sendo poderoso, hein? Eu vou dizer uma coisa para você: o culto de quinta-feira, em relação à quantidade de pessoas, já está batendo na porta do culto de domingo já. O povo está entendendo, o povo está entendendo. Quem está dando glória a Deus por isso? Então presta atenção. Um dia Jesus entra numa casa e vem uma mulher pecadora, e muito provável que envolvida com prostituição. E ela vem, e todos sabiam da fama dela, todos sabiam da dívida dela. Diga, dívida dela. Todo mundo sabia do estado dela, que ela era pobre, cega, nua e pecadora. E aí ela chega naquela casa, que inclusive era de um religioso, e Jesus está lá sentado à mesa. E é bem provável que Jesus estava com os pés para trás, porque era aquelas mesas no chão. E essa mulher, ela chega por detrás e ela começa a chorar copiosamente. Querido, chorar copiosamente não é aquele choro que você só vê lágrima derramar. Não, chorar copiosamente é... Ela começa a chorar copiosamente, que chegou ao ponto de lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. E sabe por que essa mulher faz isso? Porque era alguém que reconhecia a sua miséria. Não era alguém que estava sentado à mesa tentando avaliar se Jesus era quem dizia que era. Era alguém que sabia quem ele realmente era. Não, eu vou ver como que é o culto, vou ver como que é a igreja, vou ver primeiro se Jesus está aqui. Sério? Era alguém que sabia o tamanho da sua dívida, sabia o quão condenada ela estava. E o que ela está fazendo ali, pastor? Ela está chorando a sua condição atual. Por isso, amados, a Bíblia diz, olha as bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados é os que choram. Um dia uma mulher nessa igreja chegou a mim e falou assim: pastor, pastor, eu estou triste, eu não sei nem se eu quero mais vir no culto. Eu falei: mas o que foi, minha filha? O que está acontecendo? Falou: não, pastor, porque todo culto eu choro, pastor. Eu falei: amada, essa é a maior oração do seu pastor, que todo mundo entre por esta porta com o coração quebrantado e contrito na presença de Jesus. Um coração que reconhece a sua miserabilidade, reconhece a sua nudez, reconhece a sua podridão, e se prostra aos pés de Jesus, adorando a Ele com toda a sua força, com todo o seu vigor, dizendo: eu não sou merecedor de nada, mas eu estou aqui para te adorar, só para te adorar, Jesus.
você. Pé hoje já é uma coisa desafiadora, sim ou não? Os pés hoje é uma coisa desafiadora. Mas essa mulher coloca o rosto nos pés de Jesus. Tem uns pés que é mais desafiador ainda, né não? Agora imagina aqui. Um povo que andava 40, 50 km com a sandalinha igual aquela que eu tenho, que vem para o batismo. Não tem que seja? A sandalinha de Jesus, aquela sandalinha. O Herbert vive querendo emprestar minha sandalinha para fazer esse teatro. Aí você imagina aquela sandália andando 40, 50 km por dia. Ó, não esqueça, tá? Não era asfaltado não, era pó. Aí chovia, pó, barro. Aí essa mulher derrama o seu rosto nos pés de Jesus. Pastor, não entendi nada. Essa mulher está dizendo: eu não sou digna nem do rosto dele. Eu não sou digna nem das mãos dele. Talvez o meu lugar é aqui mesmo, diante de quem eu sou. Aquela mulher faz isso, mas aquele homem, dono daquela casa, sabe o que ele faz, aquele religioso? Ele vendo essa ação, essa atitude daquela mulher, ele pensa: se fosse profeta, saberia que a mulher que está tocando nele é uma mulher indigna, é uma mulher que tem uma dívida gigantesca. Se fosse profeta, saberia que é uma pecadora que estava tocando nele, e ele já teria levantado, repreendido ela, expulsado ela da minha casa. Mas aí Jesus conta uma parábola. Estou caminhando para o fim. Você segura mais aí, sim ou não? Mas aí Jesus conta uma parábola. 2 homens estavam devendo para um credor, e um devia 50 e o outro devia 500. E esse credor perdoou os dois. Perdoou a dívida do homem de 50 e perdoou a dívida do homem de 500. E aí Jesus pergunta para este homem religioso, dono da casa: quem você acha que mais ama o credor? E aquele homem disse: quem mais foi perdoado. E Jesus então fala: você respondeu correto, porque quem mais foi perdoado, mais ama. Diga: quem mais foi perdoado, mais ama. Eu vou te dar uma chave agora. Escute. A tua intensidade com Cristo é inteiramente proporcional à sua capacidade de reconhecer o quanto você deve. Entenda isso. Se você acha que deve pouco, é porque Ele te perdoou pouco, então você também vai entregar pouco. E aí eu me lembro de uma história de Bill Johnson. Bill Johnson é da igreja Bethel. Quem conhece a igreja Bethel lá nas redes sociais? Aquelas canções bonitas que nós cantamos aqui, muitas delas são da Bethel. É isso, povo do louvor? Tá, pastor, o que tem que ser da igreja Bethel? É uma igreja muito intensa no seu louvor. É um povo que você vê derramando a sinal do louvor. O povo está chorando, o povo está pulando, o povo está derramando a presença do Senhor. Então, Bill Johnson já é dessa igreja, mas ele vai numa conferência. Ele foi convidado a ministrar numa conferência. Ele conta isso. E quando ele chega, ele senta aí na sua frente. Está uma mulher, na hora do louvor, adorando, mas de uma forma tão intensa, que ele fica assim, olhando. E ela pula, ela chora, ela prostra no chão, ela abre os braços, ela roda, ela se expressa. Bill Johnson está dizendo assim: meu Deus, para que tudo isso? Tem gente que não tem um senso, fazendo de tudo para aparecer. Olha lá, ó, já está querendo que a mídia tire a foto dela. Nessa hora, Bill Johnson diz que a missionária da igreja toca no ombro dele assim. Ele diz assim: Bill, não é lindo ver alguém depois de 40 anos liberto da prostituição, adorando a Deus? Esta mulher estava intensa. Bill Johnson fala que nunca mais ele deixou de ser um adorador ainda mais intenso na presença do Senhor.
Escute, oh Espírito Santo. Queremos ser intensos, Jesus. Queremos ser intensos, Espírito Santo. Tu és maravilhoso, Senhor. Sabe qual é o problema? É que quando vem alguém aqui contar que era um traficante, um ex-traficante, um ex-prostituto, que fez muita coisa errada, a gente fala: meu Deus, que grande obra o Senhor fez na vida desse homem. Mas olha o que está por trás disso. Olha o que está nas entrelinhas desta fala. Na minha vida foi pequena. Na dele foi grande, mas na minha foi pequena. Olha o que nós estamos dizendo. Jesus teve trabalho para salvar esse aí, hein? Eita glória! Esse aí foi difícil, Jesus. Mas como será, por exemplo, no coração? Muriel está aqui ou está na salinha? Está na salinha. Está na salinha. Ah não, mas eu sou filho de pastor. Ah não, eu nasci dentro da igreja. Meus pais, eu já nasci dentro da igreja. Não, pastor, para mim então só uma gotinha do sangue de Jesus já resolveu. Olha para mim, sabe qual é o problema disso? Como é a intensidade de quem pensa, de quem acha que para te salvar, uma gotinha só do sangue resolveu. Como é a resposta da sua adoração, que pensa que para você só uma gotinha resolveu? Imagina isso. Pensa comigo. Um dono de uma loja, ele vem até mim e fala assim: pastor, a sua dívida lá na loja está perdoada. Eu olho para ele e falo assim: a minha dívida na loja está perdoada? Mas eu não comprei nada na sua loja. Ele falou: não, mas a sua dívida, ela está perdoada lá. Tá, eu não tinha dívida lá. Não, mas você entendeu que está perdoado? Não, está perdoado. Ah, então tá bom, você está falando que está perdoado. Amém, Deus abençoe. Mas você é um cara tão bacana, não é que você perdoou essa dívida que eu nem sabia que eu tinha ela? Eu vou até passar lá na loja. Vou passar lá para fazer uma visitinha lá. Vou lá dar uma olhada lá nas roupas que você tem. Vou dar uma passada lá. Sabe qual é o problema disso, igreja? Qual, pastor? Quando você ouve que Jesus morreu na cruz por você, para perdoar você de uma dívida que você nem acha que você tem. Aí você fala exatamente assim para Jesus: pô, legal, hein? Pô, bacana, hein? Acho que vou até no domingo fazer uma visitinha lá. Pô, bacana, hein, Jesus? Você morreu por mim, né? Ah, pô, bacana. Eu nem sabia que eu era pobre, cego, nu, miserável, infeliz. E que eu tinha uma dívida impagável. Mas eu acho que foi só uma gotinha para me resolver. Então talvez eu vou lá no domingo fazer uma visitinha. Quando você descobre que a sua dívida é tão grande e que todas as suas gerações futuras estão condenadas pelo tamanho do que você deve para o rei, e ele está à porta e bate, e quando você abre, ele fala: está perdoado o que você deve completamente. Aí talvez você pense assim: sim, amém, está no 0 a 0. Mas aí ele continua: eu estou te adotando como filho, e você agora é coerdeiro comigo, e tudo que é meu é seu. Ei, olhe para mim. Após entender isso agora, fala para mim: você vai só fazer uma visitinha no domingo? Fala para mim se você vai fazer continha para não passar 50 centavos para você devolver o seu dízimo. Fala para mim se você vai ficar com preguiça, com frieza,
de levantar a mão na hora do louvor e expressar com intensidade uma verdadeira adoração que chama a atenção de Deus. Você vai fazer como aquela mulher que depois de 40 anos foi livre da prostituição. Você vai se derramar, meu irmão. Você vai abrir a mão, você vai levantar essa mão, você vai pular, você vai dizer aleluia. Você não vai olhar e dizer assim: para que esse exagero? Para que tudo isso? Escute bem o que eu vou dizer para você agora. Pessoas entram aqui, escute isso, igreja. Eu preciso que você entenda isso aqui. As pessoas entram aqui, nessa casa, assim como outrora eu e você um dia entramos. Elas entram aqui e elas estão cegas. Elas não estão vendo Deus. Elas estão apenas vendo aqueles que dizem estar vendo Deus. Aí a pergunta que fica diante disso é: quando elas olham para nós, que diz estar vendo Deus, qual é o tamanho do Deus que elas imaginam que nós estamos vendo quando ela nos vê adorando a Ele? Amados, qual é o tamanho da bondade desse Deus que nós estamos dizendo que estamos vendo quando as pessoas nos vê adorando a Ele? Entenda uma coisa, igreja: isso aqui não é uma questão de personalidade. Ah não, pastor, eu sou tímido. Ah não, pastor, eu sou extravagante. Não é uma questão de personalidade, mas sim de você entender o preço que foi pago para salvar a sua vida. É por isso que a Bíblia vai dizer: os tímidos não herdarão o reino dos céus, porque eles não são intensos. Quando você entende isso, não tem como se segurar e não expressar uma adoração contagiante. Não tem como você segurar, você entrar num culto. Ah, querido, você vê as melodias, você entender que aqui você veio para entregar, não foi para receber. Você veio para oferecer, não foi para buscar, você veio para dar. Não tem como você entrar e sair do mesmo jeito. É por isso que a esposa de Davi chega até ele e diz: ei, por que você está parecendo um ridículo com essa dança? E Davi vai dizer: é porque você não entendeu o que eu vi, você não está entendendo o que eu estou vendo. Entenda, é difícil explicar a dança para quem não está ouvindo a música. Pastor, me dá um exemplo. Coloca um fone, coloca uma música agitada, vai numa praça e começa a dançar. As pessoas vão olhar para você e vai falar que você é um louco. É o que aconteceu em Atos 2. O que falaram para aqueles que estavam cheios de Deus? Para aqueles que estavam intensos na adoração. Um orava em línguas de um lado, outro orava em línguas do outro lado, de nações diferentes, mas um entendia o outro interpretava o que eu estava fazendo, mas os do lado de fora estavam dizendo: eles estão bêbados. O que você explica música para quem não está ouvindo? Como que você explica a dança para quem não está entendendo? Ei, só que a única forma desta igreja e desta cidade inteira desejar esta música, olhe para mim, igreja, é vendo eu, você, nós dançarmos na presença do Senhor. A única forma deles olhar e falar: Senhor, abre os meus olhos, porque eu também quero ver o que eles estão vendo, é se eles assistirem à vida daqueles que eles estão vendo. Igreja, Maxwell, eu não quero ser aquele que fez apenas o que agradava o Senhor, mas sim aquele que também fez de todo o coração.
Ontem eu estava no Cristo Rei. Era o culto de missões e todas as missões do Cristo Rei estavam lá. Os pastores, todo mundo estava lá. Mas diante de todos os pastores que estavam lá, nós somos hoje 55 missões do Cristo Rei, 55 igrejas. Sabe a atenção de quem me chama? Na adoração. Sabe de quem, queridos? E que eu falei assim: Senhor, me dá força, porque eu quero continuar olhando, vendo isso, e eu quero chegar até os últimos dias desse jeito. O meu querido pastor Oswaldo é o cara mais expressivo naquele lugar. A palavra está pregando, ele está lá, oh glória, vou falar aqui, oh aleluia, e na adoração ele está adorando, ele está buscando. Falei: Jesus, eu preciso ser mais intenso, eu preciso ser mais intenso, eu preciso ser mais intenso, eu quero ouvir a música que ele está ouvindo. Qual é a música que você está ouvindo, igreja? Eu não quero ser aquele que era morno. Só que essa é a tentação que está sobre nós todos os dias. É nós esquecer do Evangelho. É nós esquecer do preço que já foi pago por nós. Essa é a tentação que fica o tempo todo. Escute, vocês acham que vieram para ser abençoados hoje aqui, mas na verdade vocês vieram aqui para restaurar a intensidade da nossa igreja. Vocês vieram aqui para colocar fogo no coração. Olha para o seu irmão e diga assim: hoje nós vamos colocar fogo no coração do outro. Dá um sinal para mim, Pedro e Gabi. Dá um sinal para mim, Pedro e Gabi. Aí no fundo ali, meus filhos. Dá um sinal para mim. Eu quero escutar a música que aqueles dois estão ouvindo. Por quê, pastor? Para sair lá de São Paulo, deixar o cômodo de tudo aquilo que eles tinham, para vir aqui, após uma experiência que tiveram com o Senhor, e agora está aqui aguardando abrir uma porta de trabalho, sem saber o que vai acontecer, sem saber se essa porta vai abrir, o que vai ser. Eu quero ouvir a música que eles estão ouvindo. Que dependência é essa? Como que eu me movo num lugar seguro, aonde eu tenho a estabilidade de uma forma, e eu vou para um outro lugar sem saber o que vai acontecer, apenas por querer estar no lugar onde Deus começou a mudar a minha vida. Eu quero dançar essa música. Aleluia. Qual vai ser a nossa desculpa, igreja? Qual vai ser a minha, a sua desculpa? Nós não podemos acostumar e entrar numa rotina. Nós não podemos ser mornos, porque eu não quero ser vomitado da boca do Senhor. E eu digo isso como igreja geral, como todos nós. Lembra? Tempos difíceis viriam. E não é tempo difíceis por escassez de recurso, é tempos difíceis por sobra de recurso. Talvez na introdução você não entendeu nada quando eu disse isso, mas agora você vai entender. Sabe qual é o problema? É que agora nós temos muitas opções para ficar em casa e não querer vir para a igreja. Agora você assina Netflix, você assina o Prime, você assina lá o Amazon. Aí nós, a liderança da igreja, somos tentados a querer fazer piruetas aqui em cima do altar, para tentar te atrair e ser mais chamativo do que o filme que você tem em casa, para você vir no culto. Mas eu quero te dizer uma coisa, amada igreja: nós não vamos dar pirueta aqui, nós vamos pregar o Evangelho, porque o que você precisa é de transformação de vida. Eu concluo essa mensagem convidando você a já ficar de pé. Porque eu quero orar com você. E a minha oração
é que você realmente hoje decida orar dizendo: Senhor, cura a minha cegueira. Cura, Senhor, a nossa cegueira. Manda, Senhor, o teu colírio. Manda o teu colírio, Senhor, porque eu não estou enxergando, eu não estou vendo. Eu não estou vendo a dança que eles estão dançando. Eu quero ver, Jesus. Ore dizendo: Senhor, Senhor, troca as minhas vestes, Senhor. Coloca as vestes brancas, Senhor. Nos enriquece, Senhor, com as tuas riquezas. Porque nós não somos ricos, nós somos pobres, cego, nu e miserável. Tudo que temos e possuímos foi porque o Senhor nos deu. Não é pelo nosso mérito, não é pela nossa força, porque sem Ti nós não conseguimos fazer nada. Jesus está dizendo para você, igreja, hoje, eu estou à porta, eu estou à porta e estou batendo. Ele está dizendo: reconheça a sua miséria, reconheça a sua cegueira, reconheça a sua nudez. Veja o seu estado. Olhou para ele, mas mesmo assim, eu estou batendo a sua porta hoje. Eu estou batendo a sua porta hoje, porque eu te amo, porque eu te amo. Eu dei a minha vida por você, e se fosse só você, eu faria tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Ei, Espírito da graça. Jesus é atraído pela sua miséria. Jesus é atraído pela sua miséria. Então abra a porta hoje, abra a porta hoje. Deixa Ele cear contigo, deixa Ele cear contigo. É noite de intensidade. Chega de mornidão, chega de mornidão. É noite de expressar uma adoração. Agora, irmão, eu não vou chamar você hoje para vir voltar. Hoje você precisa expressar uma adoração verdadeira. Isso tem que partir de você. Se você hoje quer sair da mornidão, faça algo diferente. Expresse uma adoração diferente. Se fosse eu já estava correndo nesse lugar. Jesus, me acha aqui, me acha aqui, me acha aqui, Jesus. Expresse algo diferente. Seja intenso, seja intenso, seja intenso, seja intenso, seja intenso, seja intenso. Você não é merecedor de nada, de nada, de nada, mas Ele te ama, Ele te resgatou, Ele te escolheu, Ele te separou, Ele bate a porta, Ele bate a